Olá, pessoal, estamos aqui de novo em mais um Chega Junto, todas as quartas-feiras às 19 horas. Eu e a Mônica, né, Mônica? Sempre, né, amiga? Assim, sempre com um programa mais que especial, com pessoas nota 10, sempre. Sempre trazendo lições, sempre trazendo aquele sopro de esperança, aquele sopro de vontade de viver, de ânimo, né? Isso é muito bacana, né? Exatamente. E é isso que a gente traz aqui, informação e essas pessoas maravilhosas. Exatamente. Então, vocês sempre nos sigam em todas as plataformas, todos os canais do JC Rio Claro, na rede social, lá no Instagram, TikTok, Facebook, Spotify. Desculpa, era eu, teu, mas né? Mas agora... você fala, então, e o YouTube. Você segue lá a gente, que a gente está em todos os nossos programas. Estão lá, quase 100, viu? Quase 100, Quase né? 100 Já programas. estamos chegando no O 100, programa número 100, ninguém pode perder. Não, vai ser bem especial, Porque vai né, ser amiga? muito legal. Tanto quanto o de hoje. Exatamente. Né? Com certeza vai ser muito bom. E vocês sigam a gente também, Aline Magaceron, Mônica Buteri. e dá seu recado. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Exatamente. E hoje a gente trouxe para falar com a gente Olha, uma pessoa que eu não sei se foi você que mandou o vídeo, ou eu recebi lá do Santa Filomena, e vi um trabalho que é feito na área da oncologia, lá com o pessoal todo, e apareceu uma moça muito bonita, linda. muito assim, passando todo um ar de tranquilidade, de amor à profissão. Amor, né? Eu acho que é amor. E eu fiquei encantada, liguei pra Denir, lá do Santa Filomena, falei, Adenir, telefone dessa moça, contato, eu Libera quero ela agora. pra nós. Daí ela conseguiu, ela pediu autorização, ela passou pra gente e hoje ela tá aqui pra conversar com a gente. E eu sempre falo, né, que a profissão dela, pra mim, essencial. essencial, são anjos colocados na nossa vida em momentos muito difíceis. Muito difíceis, exatamente. E quem é ela? É a Quem Simone Souza, tem 45 aninhos, 25 anos de formada na área que é a enfermagem, mãe da Alícia, de 26 anos, da Laurin, de 19, e do Francisco, de 15. E vovó da Heloísa, de 1 aninho. Menina. Ela é pós-graduada também, tem pós-graduação em humanização e cuidados paliativos. É enfermeira oncológica lá no Santa Filomena. Bem-vinda, Seja Simone. bem-vinda, Simone. Conta pra gente, quem é essa Simone por trás do jaleco lá, que muitas pessoas veem e tal. Como foi parar nisso? Como foi virar Né? enfermeira? O que te levou para esse lado da enfermagem? A enfermagem, né? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Para falar dessa profissão, como vocês mesmos disseram, que é tão importante, né? Tão fundamental, né? É uma profissão importantíssima, né? Não existe vida sem a enfermagem. E eu falo que tem que ser por amor mesmo. Não existe outra forma de estar atuando na enfermagem sem ser por amor. Eu acredito que foi uma escolha de Deus para minha vida. Acredito, eu tenho a certeza. Não me imagino fora da profissão da enfermagem. Eu faço porque eu gosto, porque eu amo, porque é a profissão que me realiza profissionalmente, espiritualmente, né? Que tem toda a parte espiritual também envolvida aí na enfermagem, né? E eu caí na enfermagem, assim, meio que de paraquedas. Eu engravidei muito cedo. Até então, eu queria ser outras coisas. Eu queria ser bailarina, eu dançava muito. Você dançava? Mas quando você se depara com uma gravidez, você precisa de uma profissão, né? Vai ter uma vida para sustentar. E é onde eu acabei conhecendo a enfermagem. E desde então, cada dia mais eu me apaixono. Foi a forma, acho que Deus guiou o meu caminho para eu estar no meio. E assim, não me imagino longe, não sei fazer outra coisa. E eu quero ficar até o final da minha vida exercendo a profissão. Que legal, né? Que bonito ouvir isso. Né? Foi E bem especial. a gente vê mesmo, os relatos de quem vem aqui falar com a gente, muitas vezes conta de situações que passaram, que tiveram que ficar internados, e o quanto uma enfermeira, ou as enfermeiras, ou os enfermeiros, a equipe de enfermagem fez a diferença no cuidado, né? no tratamento e na recuperação, principalmente, dessas pessoas. Porque muitas vezes a pessoa que está internada, ela não está vendo
vendo aquela luz no final do túnel que deveria estar vendo, mas muitas vezes não está vendo. E a família está sofrendo junto. Né? Então, a enfermeira, os enfermeiros que estão ali, eles têm que ter aquele cuidado de cuidar mesmo, de abraçar, de acalentar. Apoio, né? E de mostrar que está ali a luz. A luz está ali. Pode estar meio apagadinha, mas está ali. Então, assim, a gente ouve muito das pessoas que vêm da consideração, do respeito e da gratidão, principalmente, com a equipe. Então, assim, você está aqui hoje no mês de maio. Não sei se o programa vai logo vai ser no mês de maio, mas logo no comecinho de junho, talvez. Mas vale. Mas tá tudo valendo. E assim, é muito bacana para você vir falar de uma profissão que muitas vezes a gente ouve as pessoas reclamarem. Ah, porque eu fui em tal lugar, fui maltratado, fui não sei o que lá. Calma, gente. Sabe? Tudo tem. Porque a pessoa que chega para ser atendida, muitas vezes, está no desespero. Isso. Né? Está no desespero. Então, e muitas vezes o enfermeiro, a pessoa que recebe, ela está fazendo o que ela pode. Ela não pode passar daquele limite. Né? Então, ela tem que ter calma também, né? Exatamente. E é muito bacana. E assim, você está na área de oncologia hoje. Isso. Há quanto tempo que você está nessa área aí de... Então, e aí eu comecei como técnico de enfermagem, como eu te disse, depois eu fui me envolvendo com a profissão, falei, é isso que eu quero para mim. Só que assim, a área da saúde é uma profissão que você tem que estar estudando, né? Que vem as atualizações. É assim, tudo que você puder fazer para ajudar o paciente é bom. Claro. Chega até... Não é nem pessoal esse estudo, é para voltar o atendimento para a pessoa. Então, é isso que eu quero. Aí eu falei, vou fazer uma faculdade. E aí existem várias áreas na enfermagem, né? Vários setores, mas a gente, conforme você vai trabalhando, você vai adquirindo, você vai se identificando melhor com os setores, né? E eu, assim, eu comecei já num setor difícil, né? Que é a UTI, eu já comecei no setor difícil. E aí eu já comecei a perceber que eu me identificava com pessoas que realmente estão doentes, que estão em situação grave. Eu sempre me identifiquei com o setor de clínica médica, que assim, você recebe alta da UTI, você vai para a clínica médica. Então, é uma continuidade do tratamento ali. E eu percebi que era isso que eu gostava, que eu me identificava. Mas o leque é enorme também, tratar né? Mesmo os doentes. Os doentes, eu gosto. Estão sofrendo. Os que precisam, todo mundo precisa. Mas eu tenho essa afinidade, essa facilidade de estar com pessoas mais graves, assim, né? Tem tratamento mais intenso. Que precisam mais. Sim, precisam mais. E essas pessoas que precisam mais, precisam de profissionais dispostos a querer cuidar delas. E você vê muitas pessoas indo para essa área hoje ou não? Você acha que as pessoas estão dispostas? Porque a gente escuta falar, essa área não quer mais. Igual pediatria, você vê muitos médicos que formam e não querem mais. Então, você vê isso também ali dentro da oncologia ou não? Não muito. Não existe muitos profissionais que gostam de lidar com oncologia, porque é triste. É triste, né? É um desapego também. É o desapego, exatamente. Mas os que gostam entram de cabeça. Entram porque tá ali mesmo, porque gosta. Gostam, né? Gosta, porque existem vários fatores, né? Tem o emocional, o fato de você levar para casa, você tá ali com a pessoa, você pensar no seu familiar passando por aquela situação. Então, é um trabalho diário, né? É uma construção como pessoa, como profissional, mas sim, é muito gratificante. É muito gratificante trabalhar na oncologia. E aí eu despertei esse lado com a gravidade da situação das pessoas. Eu falei, eu preciso fazer mais por essas pessoas. Porque é tão triste você estar numa situação assim de dependência. Você tá ali, dependendo da pessoa para sobreviver, você não sabe o que vai acontecer com você. Você não sabe o que vai ser da sua saúde amanhã. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo, se você vai conseguir ver novamente sua família. Numa UTI, por exemplo, que você fica isolado da sua família, que você só vê meia hora, 2 vezes por dia. Você não sabe se é dia ou se é noite, que a UTI é completamente fechada. Entendi. Você perde até o sentido, né? Mas você precisa de um profissional que esteja ali com você para te falar, olha, eu tô aqui, pode contar comigo, dá força, esperança mesmo, né? E a oncologia, mais do que nunca, precisa de tudo isso e muito mais, né? Aí eu fui procurar a faculdade, me formei. Na pós, eu já tinha, durante a faculdade, eu já tinha que procurar um assunto para o meu TCC, né?
Daí foi pra esse lado também. Fui pro lado. Aí eu fiz cuidados paliativos. Tá Aí na eu oncologia. voltado para oncologia. Daí eu fiz o meu TCC nisso, deu tudo certo, me formei. Já estava há 10 anos no Hospital Santa Filomena trabalhando como técnica. Tivemos uma oportunidade de mudar de cidade. Mudamos de cidade. Fomos mas literalmente mudamos de cidade. Fomos morar lá em Recife. Nossa, mudaram de estado. De estado. Fomos morar em Recife. Então, a virada de chave de técnico para enfermeira não aconteceu aqui. Aconteceu em outro estado, lá em Recife. E aí eu falei, agora eu vou ter que... porque aqui o pessoal conhecia meu trabalho. Lá, não. E eu tive que me virar sozinha. Comecei a mandar currículo e consegui ir na Santa Casa. Só que antes de começar a trabalhar na Santa Casa, eu tinha feito um passeio com a família para uma praia e eu passei na frente do Hospital do Câncer. Lá em Recife tem um hospital referência em tratamento de câncer. Atende todos os tipos de câncer do mundo. É enorme, gente, é um quarteirão. Ai, nossa, nem sabia. É lindo de morrer, é um dos lugares mais lindos que eu tive a oportunidade de trabalhar. E eu virei para meu esposo e falei assim, nossa, bem que eu podia entrar aqui, né? Jogou pro universo. Joguei pro universo. E relaxou. E aí entrei, comecei a trabalhar na Santa Casa e a enfermeira que veio me auxiliar nos primeiros dias trabalhava no Hospital do Câncer. Olha, também. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Passou ela nem me conhecia direito, porque, gente, o pessoal de Recife, ele é muito caloroso. Sabe? Ah, é? Parece que te conhece, te Você recebe. chegou? Cheguei de onde? Você nem me conhece, mas já... Não, nossa, e assim, eu me senti em casa, foi muito bom o tempo que eu vivi lá. E ela virou pra mim 2 semanas que eu tava no hospital e falou assim, a gente tá precisando de uma enfermeira lá no Hospital do Câncer, você não quer ir? Eu falei, sério? Ela falou, sério? Eu falei, quero. Levou meu currículo. Ela viu alguma coisa, no né? mesmo dia eu fui lá, fiz a entrevista, entrei. Entrou assim, rápido. Rápido. E no prazo de 1 semana eu estava trabalhando na Santa Casa e no Hospital do Câncer. Que benção. Quando eu entrei naquele lugar e comecei a trabalhar, eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. É doação Não pura, tem né? como explicar, gente, a quantidade de pessoas que fazem tratamento de câncer. E os aumentou, tipos de né? câncer que existe lá. Uhum. É coisa surreal, é coisa de filme mesmo, que a gente não vê, sabe? E a carência, todo tipo de pessoa, né? Por ser um hospital de referência, então vem gente de todo lugar, daqueles interior do Nordeste, gente de aquisição maior. E ali você vê a igualdade. Tá todo mundo no mesmo barco. Não sabe o que vai acontecer, isso que você falou. Exatamente. Se o tratamento vai dar surtir certo. E todo mundo dependendo de você, da enfermeira, do médico, do tratamento. Larga a família porque é longe, vai morar numas casas de apoio que tem, por ser uma cidade que tem um hospital de referência, tem umas casas de apoio para você ficar. E às vezes a quimioterapia é longa, termina tarde, também não dá tempo de ir embora. Então você mora nesses lugares. Mora nesses lugares. E aí eu falei, é isso, é essa área que eu vou seguir, é essa área que eu quero para mim. E eu comecei a ver a necessidade dos pacientes e dos familiares, que acaba sofrendo mais que o paciente. E ali mesmo eu fiz a minha pós e eu suguei tudo que eu podia sugar lá do hospital, trouxe tudo para cá, né, técnicas, cuidado, e falei, é isso que eu quero pro resto da minha vida. E como que é Deus que sabe de tudo, chegou um tempo que eu tive que vir embora. Infelizmente a mãe do meu esposo adoeceu, ele é filho único, nós viemos para ele cuidar dela. E voltei para o Hospital Santa Filomena para trabalhar com oncologia. Mas já com uma bagagem. Já com uma bagagem. Conhecimento. Já com uma bagagem, né? Uhum. Assim, não foi assim direto, né? Claro. Mas as coisas foram se ajeitando para eu estar à frente hoje da oncologia lá. Então, hoje você é a chefe lá da oncologia, da enfermagem. Isso, na oncologia. Isso. E como é que você se prepara, Simone, assim, psicologicamente? Porque, assim, a gente fica imaginando, é o que você falou, é triste, é pesado. Porque, assim, as pessoas estão lá, elas estão fazendo um tratamento para uma doença muito séria, né? Que muitas vezes ela vence a pessoa. Depois de muita luta e tudo mais, a doença acaba vencendo. Né? Mas o que a gente quer, não. A gente quer que a pessoa vença, que a pessoa saia
curada e tudo mais. Mas muitas vezes, infelizmente, isso não acontece. E aí, como é que é, por exemplo, trabalhar com isso? Como é que você lida com o seu psicológico? Como é que você se prepara? Porque assim, você vai criando um vínculo grande com os pacientes e com a família. Né? E de repente... São meses, né? E muitas vezes também, acabou o tratamento, eles vão embora. Isso, graças a Deus, mas isso acontece. E aí existe o corte do vínculo, né? Existe o corte dessa ligação. E aí, como é que é isso? Como é que você se prepara para isso? Então, essa parte espiritual... eu falo de Deus mesmo, de conexão com Deus, ela tem que estar em dia. Porque, assim, não tem como você trabalhar num setor tão triste, né? Sem ter Deus. Em primeiro lugar, eu falo que Deus é tudo na minha vida, Ele que me dá forças para viver essas situações, porque realmente não é fácil, a gente cria vínculo, a gente cria... laço, o paciente, ele te vê como referência. Então, quando ele chega no hospital por qualquer outro motivo que não seja o dia da quimioterapia, não tô bem, não tô me sentindo legal, ele procura você. Tá? A Simone tá aí, ou qualquer outro profissional, ele procura você. Mas, assim, o que me faz ter força para continuar, o que me faz ficar triste, não tem como, porque... Você vira família. Com toda noite que eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu sei que eu fiz o melhor para eles. Como eu disse, a gente está na semana da enfermagem, a nossa gerente de enfermagem fez uma semana de palestra motivacional sobre a enfermagem e ela disse assim, você queria ser atendida por uma enfermeira como você? Se faça essa pergunta todos os dias. E eu queria ser atendida por mim. Então, o fato de eu dar o meu melhor, de eu proporcionar momentos bons para eles, eu chego em casa realizada. E essa satisfação me acalma. Me faz não me envolver de uma maneira que prejudique a minha saúde, o meu psicológico, a minha vida em casa. E a força, e muitas vezes a gente aprende com eles a força que eles têm, a vontade de viver também. Passa pra gente. Passa, com certeza. É inexplicável. E eu acho que você vive isso que a gente fala muito aqui. Você vive aquele momento. O momento. Né? Aquela pessoa é a pessoa mais importante para você naquele momento. Né? Isso a gente aprende muito nos ensinamentos lá, né? Orientais, e eles falam isso, né? A pessoa que você está neste momento é a pessoa mais importante. Isso. Né? E eu acho que tem muito a ver com isso. Você vive o presente, por isso que você não é apegada, né? Porque tem o apego. E o apego faz a gente sofrer, né? O que dizem, né? Então, você dá o seu melhor ali, você vive o seu melhor ali. Eu acho que é isso, né? Eu acho que você tenta meio que separar o profissional do emocional, né? Aquela coisa... Isso. Eu acredito que não deve ser a coisa mais fácil do mundo e também não é. Não, é treino. É aqui não. ao lado, aqui outro. Com certeza isso se mistura. Experiência, né? Levo pra casa, levo. Claro. Quando tá me fazendo... Eu tô muito apreensiva, muito preocupada, eu faço minhas orações, entendeu? Você aí entrega pra Deus. Já entrego pra Deus, porque eu preciso cuidar da minha família também, né? E de você. Adoece também, né? E de você, né? Em primeiro lugar. É isso. Mas quando eu tô ali, no hospital, eu tô pra eles. Eu tô pra eles de corpo, alma, coração e de tudo, né? E é uma realização. É uma realização, A cura, ela começa ali, sabe? Porque eu tive uma experiência com meu pai também, que teve um câncer de próstata. E quando a minha mãe passou no hospital e falou, Simone, olha aqui o que deu. Eu fui pegar o resultado do exame do seu pai. Tava trabalhando, tava de plantão. E, de repente, eu li neoplasia. Eu falei, meu pai tá com câncer, meu pai vai morrer. Mesmo sendo profissional da saúde. É o primeiro pensamento meu que pai passa, vai morrer, não é? Meu pai vai ter que fazer quimioterapia, meu pai vai ter aqueles efeitos colaterais. Eu fiquei completamente sem chão. É porque você vê muita coisa, Exatamente. Né? De repente você virou a família do paciente, né? E eu tava ainda não tava ainda no processo da oncologia e tal. E graças a Deus, Deus coloca as pessoas certas, né? O pessoal do hospital, não consegui trabalhar aquele dia. O pessoal do hospital marcou uma consulta com o Dr. Samuel. E foi eu e minha mãe, meu pai nem sabia.
E o Dr. Samuel explicou pra gente, o urologista, acho que amigo do Marcos. Isso, amigo ele do Marcão é aqui, um Cardoso. anjo. O Marcão é bem amigo dele. E ele é um Marcão adora anjo ele, realmente por sinal. na minha vida, na vida do meu pai, da minha família. Tem médicos que a gente, né? E primeiro ele acalmou eu e minha mãe, e no outro dia a gente foi com o meu pai dar a notícia. Como é que você dá a notícia pro seu pai? Não bebe, não fuma, vida ativa, que de repente tá com câncer. Dr. Samuel falou essas palavras para ele, seu Edivaldo. A gente não sabe a dimensão do seu câncer. Só abrindo para saber. Eu vou operar o senhor, só abrindo para saber. Mas eu vou cuidar do senhor como se eu estivesse cuidando do meu pai. Eu vou fazer de tudo pro senhor levantar daqui curado. Eu acredito que ali meu pai levantou já curado. Com certeza. As palavras, né? A recepção. E eu acho que é isso muito que vocês fazem na enfermagem, né? Pode estar o pior caso que for. Mas sempre tem que ter uma esperança. Né? E assim, meu pai, ele saiu bem dali, sabe? Ele saiu muito Tranquilo, bem da né? forma que o doutor... E ele faz ainda acompanhamento com o doutor Samuel, fez a cirurgia, não precisou fazer quimioterapia. Ai, que beleza. Tá naquele... são 6 anos, né, de acompanhamento. Graças a Deus, os exames dele tá tudo bem. E o doutor Samuel continua cuidando dele e pronto. Que legal. É porque hoje, gente, não é... Essa ideia que a gente tem, tô com câncer, vou morrer, não é isso, né? Não é verdade, né? Hoje existe tantas modernidade, tanta tecnologia, tanta inovação para o tratamento, que a cura, ela existe, ela é real. E é isso que a gente tenta passar para os nossos pacientes. O processo é doloroso? É. É demorado? É. Mas ele vai passar. Ele existe. Ele existe, ele vai passar. Assim como tudo passa na vida, né? E aonde que a enfermagem entra? Nesse processo. Um processo não só a enfermagem, todo, né? É uma equipe multidisciplinar que cuida do paciente oncológico. Que tem o médico, assistente social, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, né? É todo um grupo, né? Atividade física, tudo ali, né? E ela tem que funcionar. Essa equipe, ela tem que funcionar e tem que falar a mesma língua em prol do paciente oncológico. E graças a Deus, aqui o hospital, ele proporciona tudo isso pra gente. A gente tem acesso a essa equipe. A gente tem o nosso oncologista. Então, vocês têm uma reunião, todos alinhados para cada paciente. Então... exatamente. A gente tem o nosso oncologista, o Dr. André Marques, que se vocês tiverem a oportunidade de chamar ele aqui, gente, legal, ele é maravilhoso. Ele tem, acho que, 30, 40 anos de profissão só na oncologia. Ele faz pesquisa, ele é aberto a novas experiências em prol do paciente. Ele é bem para essa parte de humanização também. E seria muito interessante para ele aprofundar mais na oncologia mesmo, para falar das novidades que estão surgindo aí, dos tratamentos. Isso é importantíssimo. Porque, assim, não é só o que você falou antigamente, a pessoa está com aquela doença. Nem o nome da doença eles era falado. falavam, Porque era uma né? doença tão terrível, porque assim, tá com a doença, vai morrer. Vou morrer. Né? Hoje em dia, Graças a quantidade de pessoas que vêm aqui no programa, que a gente conhece, ou que outras pessoas vêm e relatam, tal, que trataram, se curaram e hoje vivem uma vida perfeita. Né? Então, assim, é difícil ouvir a palavra, ouvir que está com câncer, é difícil ouvir que está doente? Lógico que é. É difícil o tratamento em si? Lógico que é. Tem todos os percalços, tem todos os sintomas, né, que dá e tudo mais. Mas tem cura, né? É o caminho que vai seguir. Então, a gente tem que acreditar. E o trabalho que eu acho que a enfermagem faz de estar junto, de estar passando para eles, hoje nós vamos tomar um remédio, vai poder dar tal coisa, e falar a verdade do que está acontecendo, eu acho importante, né? Que como é um processo doloroso, né? E a gente veio com a ideia agora, recentemente, de tornar essa experiência ruim mais leve possível, né? O setor lá de oncologia, ele é super aconchegante. Não parece que você está entrando para fazer uma quimioterapia. Já começa por aí, tá? E aí a gente ouve muito o paciente. E a gente ouve muito as queixas dele. E, por exemplo, esses tempos atrás a paciente veio tomar uma injeção, que é complemento do tratamento dela. E ela fica muito tempo sem vir, né? E ela falou assim para mim, Simone, esse lugar
tem um cheiro característico que me lembra tempos ruins, tempos difíceis, o tempo que eu tava aqui fazendo quimioterapia e tal. Eu falei, sério? Ela pegou e falou assim, eu não gosto de vir aqui. Mesmo ela estando bem agora, ela falou assim, eu não gosto de vir aqui. Remete. O cheiro, ela falou assim, é um cheiro. Eu não sinto, né? Claro. Mas não foi a única que falou. Outros pacientes falaram. E eu tô com uma estagiária de enfermagem lá, uma estudante de enfermagem, ela chama Natália. Que assim, ela é uma graça de pessoa e ela tem o mesmo pensamento meu. Vamos fazer de tudo para melhorar o tempo de permanência deles aqui. Vamos. E aí a gente começou a pesquisar o que a gente poderia fazer para melhorar, para tirar o cheiro e tal. E a gente chegou em aromaterapia, que são as essências, né? Sim. E aí a gente viu que tem essências que reduzem os efeitos colaterais de quimioterapia. E sem contar que o cheiro é super agradável, né? E aí a gente fez um levantamento das essências, de como podia funcionar, se era aprovado pelo Ministério da Saúde. Fizemos uma pesquisa completa. Entregamos para o doutor André, né, que é o nosso oncologista. Ele falou, não, aprovadíssimo. Super aprovado. E a gente tem, a diretoria do hospital, a gente tem um acesso muito fácil a eles, sabe? A Adenir, ela trabalha muito próximo a gente. Então, a gente consegue chegar nela, pedir as melhorias. Tudo que for em prol do paciente, ela super topa. Porque legal. O hospital tá alinhado. Ela quer. E ela é super humana, né? E ela é, assim, super voltada para o atendimento humanizado mesmo, né? E a gente criou esse projeto de aromoterapia e estamos implantando lá, né? Que além de tirar o cheiro, que lembra coisas ruins, favorece os efeitos colaterais, né? Que ainda existem. Reduziu bastante com as novas quimioterapias que a gente tem aí. Mas ainda existe. Então, agora, além de você estar fazendo o tratamento, da gente já tá dando os remédios para reduzir esses efeitos colaterais, que a gente faz todo esse trabalho antes de iniciar a quimioterapia, a gente vai ter também as essências, né? Que vai aliviar esses sintomas. Tem esse negócio daqueles que você coloca no... Tem, mas isso sai é uma fumaça, ciência. Daí tem o jasmim, que faz dormir. Exatamente. Lavanda, tem pra náusea, tem pra vômito, tem pra ansiedade, acalmar. Pra medo, depressão. E a gente vai... cheirinho, que legal. E é bacana isso, porque assim, eu o cheiro uso que acho que muito. incomoda, o cheiro que deve incomodar, é o cheiro do cloro, do limpeza, da limpeza. E aí... Então a gente procura estar ali com eles tentando ouvir para melhorar. Que legal. Então é isso. É isso o papel da enfermagem, né? Tá ali diariamente com eles, cuidando da melhor maneira possível, com amor, dedicação, humanização, respeitando, né? Porque a gente tem que respeitar a fase deles, né? Claro. E procurando melhorar tudo para melhorar o ambiente para eles. Como eu disse, é muito tempo de quimioterapia também. Às vezes ele passa a tarde inteira lá com a gente. E a gente tem TV, a gente tem revistas, mas assim, não ocupa o tempo, né? E aí a gente também entrou com terapia ocupacional. Que legal. Então, toda vez que o paciente está lá fazendo quimioterapia, a gente tá acontecendo alguma coisa com eles, e às vezes eles estão mais tristinhos, aí vem o pessoal da terapia ocupacional com o jeitinho lá, e o paciente acaba saindo melhor. Que legal. Melhorzinho, ocupa o tempo. Fazendo o tempo passar mais rápido, né? Porque não deve ser fácil, tem que ficar 4 horas, não sei quanto tempo fica, 5 horas, sei lá. 6, tomando 7, aquele medicamento. Porque quando tem que fazer aquele tratamento de químio, a longa. São várias, né? Várias. É uma vez por semana, normalmente? Tem Como é que é tratamento isso? semanal, tem tratamento que mensal, é todo dia. Eu tenho paciente durante que um período, né? Ele fez 4 ciclos todos os dias. Segunda a sexta, tava lá fazendo a quimioterapia dele. Aí, de repente, o doutor pode pedir uma pausa de 2 semanas. Volta. Então não tem assim um período certinho. Cada caso é um caso. Eu lembro do meu pai. Meu pai faleceu de câncer. Eu lembro bem dessa... Você acompanhou ele? Opa, tinha
várias sessões de químio, assim. Isso. Rádio, isso. Rádio machuca muito, né? Era bem difícil mesmo. E assim, daí é legal você falar que a gente pôs aromaterapia e tal, porque você tá ouvindo, você não tá ali só não. marcando presença e ficando, né? E assim, você tem alguma história de alguém, um causo, né? Aquelas coisas de causos que aconteceu e que marcou e que falou, nossa, essa eu vou levar para minha vida, para minha experiência de vida, que te marcou, que te falou, nossa, isso aqui esse cara provou para mim que a vida vale a pena, ou que ou a família. Existem esses casos assim que as pessoas deixam essas marcas em vocês? Tem. Aconteceu lá em Recife. Eles têm uma entrega, quando eles veem que a forma que a gente trata, eles têm uma entrega que eles dão o que eles têm de melhor para você. E eu atendi um senhor lá, ele finalizou o tratamento, quando tem a última quimioterapia, a gente bate o sino, faz o barulho lá para eles, e foi. E aí, um dia eu tava lá no salão, o guarda me chamou falando, Simone, o fulano, eu não vou lembrar o nome dele, tá aí, ele quer te dar um presente. Eu falei, manda ele entrar. Ele falou assim, então, mas eu não posso entrar com o presente que ele quer te dar. Tá com bicho. Eu peguei e falei assim, mas por quê? Ele falou assim, melhor você ir lá ver. Meu Deus. Eu falei, tá bom. Tô imaginando. Eu falei, meninas, eu vou lá ver. E ele me deu uma galinha. Eu cheguei lá, falei, oi, que felicidade você. Ele falou assim, Simone, eu trouxe pra você o presente em forma de gratidão, tal. Mas, gente, era a galinha dele, a galinha dos ovos de ouro dele. Que botava os ovos que ele se alimentava, era a galinha reprodutora dele. Porque ele falava dessa galinha. Que coisa. Entendeu? Assim... E aí eu peguei e falei assim, nossa, né? É aquela galinha que o senhor me falava, porque ele falava da galinha que produzia, da alimentação, né? Que ele comia tudo que ele plantava e que isso ajudou muito no tratamento. E ele falava dessa galinha. Eu falei, o senhor tá me dando a galinha que sustenta a casa do senhor? Ele falou, Então... é uma lição. Eu vou levar. Eu falei pra ele, eu nunca mais vou esquecer o senhor. A gratidão que tinha. Né? Porque, gente, você dá o seu bem mais precioso. Que legal. Que entendeu? lindo. Foi uma galinha? Foi uma galinha. Mas, assim, o gesto era dele. A galinha. Pra ele, né? E aí, você ficou com a galinha? Mas a curiosidade, né? Eu doei não posso deixar de perguntar, né? Daí você eu ficou com a pro galinha? Hospital, porque é um hospital filantrópico, né? E aí, não tinha nem como eu entrar com a galinha no salão, lá no hospital, tal. Aí eu falei, meu Jesus, o que eu vou fazer com a galinha? Daí eu falei acho que eu vou doar pro hospital, né? Falei, e daí ficou lá no hospital mesmo. Mas assim, é isso que me faz chegar em casa, deitar e falar, valeu a pena. Eu tô no caminho certo. Que legal. E acho que é nessas horas que Deus me sustenta assim e fala, eu vou deixar você dormir em paz. Eu não vou deixar você ficar pensando no que aconteceu hoje, naquele óbito, naquela pessoa que achou que o exame ia dar bom e não foi do jeito que ela pensava. E eu acho que é isso. Essas situações, sabe? Não, com certeza. Porque não é fácil, né, gente? E a gente faz um trabalho também aqui que envolve também os familiares, né? Porque às vezes eles ficam esquecidos, né, gente? E eles sofrem. Eles sofrem. Você vê na fisionomia. Eu acho que tem um pedaço do vídeo da Mariana que tem um esposo que ele chora. Tinha um pessoal um pessoal da igreja... que foi lá na Páscoa, entregou caixa de bombom, fez louvor, cantou louvor, ficou um tempo lá com eles. E esse esposo, era a primeira quimioterapia dela. E ele chorava, né? E aí, a gente observando isso, a gente também faz um trabalho voltado para os familiares. Em que sentido? Tanto no de conforto e tanto de prevenção, né? Sim. Então, a gente tem uma campanha lá no setor de ecologia que se chama Ecologia em Cores, que a gente trabalha com as cores da prevenção. Então, cada mês é um tipo de câncer, né, que a gente fala, e a gente faz um boletim informativo, a gente coloca dicas de prevenção, para que o familiar também não passe pela mesma situação, oferece ajuda psicológica também para esse familiar.
e dá toda atenção para ele também. E cuida, e a gente faz com que eles sintam que eles possam contar com a gente. Eu disponibilizo meu número de telefone, todos os pacientes têm meu número, qualquer dúvida que eles tiverem, qualquer sintomas, eles me mandam mensagem. Ai, Simone, você acha que eu devo ir no hospital? Tá acontecendo isso? Eu tô me sentindo assim. Você dá toda a segurança. Toda a segurança. A gente cria... É um laço, né? Eu falo pra eles que a gente criou um laço, que eu tô ali com eles. É uma equipe. É uma ali, equipe. Né? A partir do momento que colocou o pé ali no seu setor. A gente né? tá junto. E eu falo, a gente vai passar por isso junto. A gente vai passar por isso junto. Sim. Porque é só uma passagem, né? E eu largo tudo ali pra estar com eles. Existem pacientes que têm alergia aos antialérgicos. Nossa, aí fica difícil. E aí existe uma específica lá e ela é bem firme. Ela é uma mulher muito resistente, sabe? Ela já tá em 10 anos de tratamento. Ela é uma fortaleza. Só que tem dias que ela se permite não ser. E tudo bem. Exatamente. A oncologia é isso, é o né? cansaço E também, tudo bem. Né? E teve um dia que ela tava com muito medo de tomar o remédio, o que dá para ela tomar, né? O pré. E eu fui pulsionar o Portocat dela, por ela ter muito tempo de tratamento, ela tem o Portocat. Eu fui pulsionar o Portocat dela e ela estava muito apreensiva esse dia. E ela começou a chorar. Eu deixei ela chorar. Eu não falei, para de chorar. Eu falei, não, chora. Eu deixei ela chorar, ela chorou. A hora que eu fui colocar o medicamento, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sentar aqui do seu lado. Eu vou ficar aqui até esse medicamento acabar e não vai acontecer nada. Você vai conseguir tomar esse medicamento pra gente entrar com o seu tratamento. E ela ficava, se percebia que ela estava apreensiva. Ela ficava, tô vermelha. Ela se coça. Mas e não deu nada aquele dia. Não deu. E depois desse dia, ela voltou, ela não teve mais. Que coisa, né? Porque ela sabe que eu tô ali. E eu falei pra ela, eu tô aqui com você e eu vou ficar aqui com você. Eu simplesmente larguei tudo que eu tava fazendo e fiquei ali do lado dela, até eu perceber que ela tava bem. E na oncologia é muito isso, né? Muito eu não tenho que virar pro paciente e falar pra ele ser forte o tempo inteiro. Exatamente. Aliás, que isso é muito duro é falar muito isso duro. pra pessoa. Não. Né? Porque a mesma coisa falar, eu te disse. Não é isso que a gente quer escutar. A gente quer ser acolhido, né? Nessa hora. Acolhimento. Acolhido. Isso. Você tem que ser forte o tempo inteiro, porque vai dar certo, porque você tem o Não. Você vai viver o seu momento. Se você quiser chorar hoje, se você quiser se revoltar hoje. Eu assisti um dos seus programas de uma mãe, a mãe da Helena, né? Ah, tá. E teve um determinado momento que ela falou assim, que ela estava ainda no diagnóstico e ela virou profissional e falou, eu não quero você aqui, tal. E se esse profissional que escutou isso rebatesse com ela, né? Exatamente. Porque ela tá nervosa naquele momento. Ela tem o direito. Ela tem o direito. Ela tem o direito, ela tá sofrendo. Ela tem o direito de se desesperar. Naquele momento, de não querer. Sim, exato. Me deixa, tá? Eu deixo. Todo mundo tem, né? Estando doente ou não, tem o direito de falar, gente, eu não quero agora. Eu não quero, você pode me escutar, deixar, eu não quero falar com você. Exatamente. Não é nada com você, mas eu não quero falar com você. Daqui a pouco a gente conversa e vai estar tudo ótimo. São as emoções, porque a gente é muito ensinado a suprimir aquilo que a gente está sentindo. E às vezes, uns momentos tão difíceis, você ainda tem que fazer isso. A vontade do outro. Ou da sociedade, porque você é ensinado a ser forte, não pode chorar. Homem não chora. Tem todos esses tabus, né? A gente ouviu, eu não me lembro quem, aqui veio uma vez e falou assim, eu não tenho que ser feliz o tempo inteiro, eu não tenho que sorrir para todo mundo o tempo inteiro. Eu tenho meus momentos também de tristeza, ou de querer ficar sozinha, ou de não querer conversar. E as pessoas que estão em volta falam, tudo bem. Né? Não tá no pessoal, seu horário. Se precisar, eu tô aqui. Né? Fica aí, fica na tua. Se você quiser conversar, a gente tá aqui. Tá. Se não mas quiser. Você avisa. Então, mas não precisa morder. Né? Você avisa só. Eu geralmente, hoje em dia, eu faço isso. Olha, não tô bem. Hoje. Me deixa. Me deixa. E tem que deixar. Não é? Ou então, não, deixa eu ficar aqui só perto de você. Fica aqui, mas
fica quietinho. Fica quietinho. Eu não quero, não mas quero eu tua também opinião. não quero que você vá embora. Mas Isso. você fica aqui. É que é aquela Eu acho que mania, a gente né? tem Posso que falar? aprender. Posso dar minha opinião? Não, você não quer. Quero o teu palpite agora. Essa frase, você tem que ser forte, Não. e você não tá forte naquele momento. E você precisa de alguém pra te passar um pouco de fortaleza, né? Exatamente. E deixar você viver aquele momento, né? Exatamente. E te ouvir. E não vamos nem pra doença, qualquer Qualquer momento. momento. Exatamente. Qualquer momento da vida. E o ouvir o paciente e respeitar a vontade dele é fundamental para o tratamento, é fundamental. Não adianta você querer jogar um monte de frases positivas para o paciente e querer que ele te responda. Que frase positiva. Você, tem hora que você tá querendo morrer. Você ainda vai falar, não, tá. Vai passar. Como Vai assim passar. vai passar? O que eles precisam... Começou agora. O que eles precisam saber é que você tá ali. Ali, exatamente. Porque Se eu precisar, Eu tô ali. é só Tem puxar alguém aqui, que esticar tá a mão, aqui tá ali. que vai me dar uma luz. Vai. E né? vai fazer de tudo para eu me sentir bem. Eu tenho que passar segurança pro meu paciente, né? Ele tem que saber que a hora que a quimioterapia dele começa a pingar, eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu falo... Até as reações que podem ter. Você avisa? Sim, temos uma cartilha Pode do dar paciente enjoo, oncológico, isso. A todo momento eu vou falando, olha, agora eu tô pondo um antialérgico, agora eu tô pondo um protetor gástrico, não importante. estamos em quimioterapia ainda, agora vai entrar químio, qualquer coisa é só me chamar, mas eu tô por ali, eu sempre tô rodando ali. E a gente tem uma cartilha do paciente oncológico que é dado pro paciente no primeiro dia. Tá. Lá tem todas as dúvidas quanto à alimentação, porque existem as alimentações que podem amenizar os efeitos colaterais, né? E dúvidas, que nem mulher, vai cair meu cabelo? A maioria deve pensar, né? Pra mulher isso é muito difícil, Quando né? que vai começar a cair meu cabelo? E tem umas que não caem, né? Depende Tem outras muito que da não caem, quimioterapia. exatamente. Tem aquela que vai derrubar, mas tem aquela que não vai derrubar. Mas é importante dar Quando ela essas pergunta, informações, você já né? fala, a Já sua químio vai fazer. derrubar. Você já abre ali o vai jogo. derrubar. Ela já vem do consultório ciente Sabendo do mais ou doutor. menos. Mas acho que eles precisam daquela segunda afirmação, né? Vamos ver se eles estão falando a mesma... Ah, então, eu acabei de sair do consultório, o doutor André falou exatamente isso. Eu falei, pois é. Outra coisa que eu falo pra eles é não escutar o que as pessoas falam. Google, nem pensar. Não escutar. Google. Ah, porque eu tive uma conhecida que fez um tratamento, o cabelo caiu, ela morreu. Cada caso é um caso, Cada né? caso é um caso, não escutar. É importante isso. E, por favor, cuidado, eu falo para a população em geral, cuidado com o que vocês falam para um paciente oncológico. Porque eles chegam lá na quimioterapia com as coisas que eles escutam de fora. Nossa. Até você desprogramar aquilo da pessoa, né? Por mais que o doutor André tenha falado, que a gente tenha falado, parece que o que falam lá fora entra de uma maneira neles, né? Então, E assim... a gente não sabe. Não sabe. E o que, por exemplo, conta pra gente não dar fora, né? Exato. O que uma pessoa, porque assim, é difícil falar. Ah, vai passar. Ai, vai a hora que a gente fica sabendo de uma pessoa que tá com uma doença, tá doente e tal, o que a pessoa, como tratar, como acolher essa pessoa? Qual é o jeito mais delicado de se fazer isso, Ela por voltou exemplo? do médico com isso. Eu fiquei Chegou sabendo, em por exemplo, casa. a minha amiga tá com ou câncer de amiga mama. muito O íntima, que eu falo pra e ela? aí? Primeiro, como eu disse, é respeitar o momento da pessoa. Deixar ela falar. Se ela quiser chorar, ouve. A gente tem que ouvir muito esse paciente, né? Fazer a vontade dele, não a nossa. Olha, eu faria diferente. Ah, por que você não faz isso? Não, deixa o paciente fazer o que ele quer e saber que vocês estão ali. Ó, eu tô aqui com você, a gente vai passar isso junto, o que você precisar, eu tô aqui. Ah, hoje em dia existem várias formas, vários tratamentos, a ciência tá avançada, vai dar tudo certo. Tá? E eu tô aqui pro que você precisar. Porque se colocar à disposição. à disposição. Né? Se doem, é o que a gente faz, né? Voltando na semana da enfermagem, a minha gerente de enfermagem falou assim, que enfermagem é mãe, né?
E o papel de mãe é cuidar, né? Exatamente. Então, que a gente cuide dessas pessoas. A gente procura cuidar dos nossos filhos de maneira correta, sem errar, né? Então, pense assim, eu vou cuidar como eu cuidaria de um filho e eu não quero errar nesse cuidado. Porque se eu errar no cuidado com meus filhos, vai trazer consequências, Sim, né? sim. Então, que a gente tenha esse cuidado com os pacientes, né? Se coloque no lugar. É, né? como se fosse... É o que você falou. Como é. você gostaria de ser tratada, Como né? você gostaria de ser tratada? É isso. Qual Você é a enfermeira gostaria que de ser você tratada? gostaria de ter, que ela perguntou, né? Qual a enfermeira que Isso. você gostaria de... Você seria atendida por uma Você, enfermeira como como você? Sim. Entendeu? Então, de repente, é tentar pensar em É falar acolher, né? no que a gente gostaria de ouvir se Deixar, acontecesse com a deixa, gente. deixa. E não falar nada, de repente, né? Só escutar e escuta. se colocar Eu acho que tem à que disposição. é isso mesmo. Primeiro ouvir, né? Pra saber até o que você vai falar, né? Exato. saber qual é como essa pessoa tá também. Né? E se Entender. mostrar, falar, ó, se você precisar de qualquer coisa, qualquer hora, eu tô aí. Então você tem pós-graduação em cuidados paliativos, em humanização e em psicologia também, né? Praticamente, né? Porque vira um pouco, Você o tem uma enfermeiro- psicóloga? Você se Não, trata? Não, eu não me trato. Eu não precisei ainda, né? Mas tem muitos que precisam. Tem bastante gente que precisa, né? Eu, graças a Deus, até o momento não precisei. Mas se eu precisar, se eu achar que ficou muito pesado, eu não tenho problema nenhum em acontecer alguma procurar. coisa com algum Não. paciente, você se apegar um pouco mais, né? Que nem a Mariana, por exemplo, do vídeo, eu tô Aham. com ela desde o começo do diagnóstico dela. Entendi. Então, assim, eu tenho uma afinidade com ela muito grande. Uma amiga. Virou assim, é parte da minha família. Então, assim, eu me preocupo demais com ela. A gente se fala fora do hospital, não só com ela, mas com outros. Mas você tem aquele... Porque, assim... Aquele preferido, né? Fala a Aquele que verdade. você A Mariana é a sua conhece preferida. a história. É que a Mariana... E eu acho que é o tempo que tá ali também, É que a Mariana eu peguei né? desde o começo, E né? tem gente que é mais aberto também. E afinidade. Vamos falar que Afinidade, existe né? afinidade. Isso. Santo que bate. Tem, não tem? Tem gente que Tem aquele que você olha e fala, lá vem esse assunto. ser. Aí tem aquele... A Mariana, a Mariana, que Tem ela é uma isso fofa, também. né? A família dela também, né? Eu tô envolvida ali completamente na família dela, na vida dela, em tudo. Eu quero muito que ela fique boa e... Vai ficar, meu Deus do céu. Com tanto carinho, Tanta né? energia boa em Cuidado. cima. E eu acho que é isso, você falou no começo, né? O seu alinhamento com Deus. Eu acho que quando a gente tem esse alinhamento, que deve ser muito forte, pelo seu jeito, pela energia que você transmite muita coisa boa, viu? É impressionante. E eu acho que é isso. Quando a gente tem esse alinhamento forte, a gente só precisa de lá. Só essa conexão aqui. Pra passar pros outros, O resto né? é acrescentado, É já diz assim na acrescentar, Bíblia, né? É acrescentar. Então, eu acho que é devido a isso que você não precisou de um profissional nessa área. Graças a Deus, não precisei até agora, né? E eu acredito que também Eu não, também porque acho. acho que minha realização é ver eles bem. É ver eles bem, eles felizes, é saber que eu tô fazendo o melhor, né? Que eles podem contar comigo, melhorar o tempo que eles estiverem ali comigo, com a gente ali no hospital, né? É trabalhar em equipe pra gente o primeiro poder... mandamento de Deus, né? É, Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. é bem... Então, você ama o seu próximo. Eu ali. amo. E um amor verdadeiro. Eu amo cuidar. Eu amo cuidar. Como se estivesse cuidando de você. E eu faço como se eu estivesse cuidando da minha família mesmo. É assim, eu tenho um amor por aqueles pacientes que eu não sei explicar. É divino mesmo, porque Que lindo. eu não sei explicar. Tem nem o que falar, não tenho o que falar. Você nasceu pra isso. Eu acredito Né? que sua aquela missão. coisa, é destino, É né? Você destino nasceu, mesmo. quando você nasceu, Deus falou assim, essa vai ser especial, cuidar, vai vai dar uma cuidar. luz para aquelas Mas é pessoas que chegarem importante, para é ela. legal, é bacana ver isso, né? É bacana saber que as pessoas podem contar com essa força que vem de fora, né? Que vem de alguém que a gente nem conhece muitas vezes, né? Ah, ela entrou, nossa, ela me ajudou tanto e tal. Que ótimo. E que é bonito. importante os outros profissionais, né? Porque com certeza mais enfermeiros vão assistir esse programa, né? Se espelhar. Não, e com né? certeza tem E muitos ser, iguais. não, se espelhar não, e ela ser essa fonte de inspiração, né? Para as pessoas. É Eu fonte acho de que inspiração e fonte de exemplo de que, Isso. como ela, existem
muitos. Né? E que, Existe. graças a Deus, eu acho que a grande maioria Também. tá seguindo, segue esse caminho de, ó, eu trabalho não para ganhar dinheiro, não para ficar milionário, não, eu Não. trabalho porque é minha consequência, função, eu é nasci minha- para isso, Uhum. né? Eu acho bacana isso, é importantíssimo. Deus ele é perfeito, né? Ele coloca cada um na sua área, né? Exatamente, a gente tem que acreditar Tem que nisso, acreditar né? E da nisso. sua família, alguma dos seus filhos, aí alguém seguiu para esse lado, não? Não. Ninguém quer. Não, ninguém quer. E não Porque tinha é ninguém uma- também antes. E eu tinha uma Querem madrinha que faleceu recentemente, acho que vai fazer umas 2 semanas que ela tá. faleceu, a minha madrinha. Aham. Ela foi enfermeira na Santa Casa, Olha aposentou na área, mas assim, não me influenciou Não muito. foi ela que te influenciou isso? Não, foi assim. Foi a Alice. Foi Foi a Alice. gravidez da Alice. E a Alícia, ela começou a fazer faculdade de enfermagem. Mas Ah. olha como que é as coisas. Quando chegou na prática, ela falou, não é pra mim. Não é. Ah, pelo menos ela já legal viu isso, né? A que ela não. perceber que, ó, essa não é é do- pra mim, a Alice. Agora os outros, as duas seguiram pra parte administrativa. O Francisco eu ainda não sei pra que Adolescente, aborrecente. ele exatamente, diz que vai ser jogador de futebol, tá nessa fase, vamos ver. Mas assim, tem uma tia minha também que trabalhou, já aposentou, mas assim, que no momento, na área mesmo, só eu. Que legal. Cuidando Então aí era da pra família. ser, tinha Era que pra ser, ser, né? era Que pra legal. ser, era E pra quantas ser. horas você trabalha assim? Como que é a sua rotina? Eu trabalho 8 horas, eu sou 6x2 lá no hospital. Ah, tá. Trabalho 8 horas lá, Uhum. Ai, que legal. bem tranquilo. É isso aí, muito Por legal. enquanto, muito só... bom. O que você tem, por exemplo, as pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, assim, né? Pensei em ser enfermeira, queria ser médica, mas médico não, quero ser enfermeira, quero ser analista de laboratório, sei lá. Vale a pena, né? Vale a pena. Vale a pena, Vale a pena. se área esforçar, da saúde. ir atrás do sonho. Isso, vale a pena, gente. Vale a pena se dedicar na profissão que você escolher, seja ela qual for, né? Exatamente. A área da saúde, eu falo, tem humanização, 100% humanização, não tenho o que falar. E amor, né? Amor e saber que você tá lidando com o amor de alguém, né? Tô cuidando do amor de alguém. Olha a responsabilidade, Exatamente, né? E que venham mais profissionais aí da saúde com a mesma vontade, né? De cuidar, de ser mãe dos pacientes. Porque é isso mesmo, a gente vira mãe. Você atende muitas crianças Não. também? Aqui não tem criança. Ai, Não. criança ia ser difícil, eu criança acho, hein? não. Não, né? Não tenho. Eu não tenho ia estrutura. precisar De uma estrutura maior. Aí eu ia precisar, acredito, não tenho. Tanto que lá em Recife, quando a gerente falou pra mim, qual setor aqui você não trabalharia? Eu falei, na pediatria. Tá. Então, eu nem passava na porta da pediatria mesmo, né? Eu acredito que eu vou criança sofrer deve ser muito difícil. triste. E são crianças bem pequenas lá também, de tudo quanto é lugar do Bebezinhos mundo. mesmo. Sim, e eu também não passava na porta. E, a assim, gente sabe as nossas limitações, eu né? acho que, como eu falo, não tenho estrutura para criança. Eu gosto muito também de cuidar de idoso. Aham. Amo também, é uma área que me agrada muito. Eu falo que se eu pudesse, eu alugava um local, eu levava todo mundo pra cuidar, sabe? Desses carentes, sabe? Mas criança, eu não tenho estrutura. Eu falo aqui abertamente, eu não tenho estrutura para cuidar de criança com nenhum tipo de patologia, tá? Não é só com câncer. Aham. Eu fico mal mesmo com Entendi. criança. Ela Ela tinha que ter um defeitinho, vai. Fala a verdade, E o vai. bom- Ela tinha que ter um negocinho assim que não E o não bom deu certo. É tal. isso, a gente reconhecer. É lógico, né? perfeito. E eu falo Que a pra gente, Deus, meu né? A Deus. gente tem Não, que ser tá tudo perfeito. bem, gente. Devia pelo ser amor. proibido criança ficar doente. Ai, também Tinha acho. que ter uma idade assim, ó, a partir de agora. Porque não E tem você ainda estrutura. vê o sofrimento, né? O sofrimento no adulto, com a criança às vezes até maior, porque elas não têm, né? O corpo é mais sensível e tal. Então você sabe.
Agora né? a criança é triste demais Como pra é um mim, tratamento. gente, é triste. Aí eu fico olhando a mãe, o sofrimento da mãe, que nem a gente se coloca no lugar da mãe que tá com a criança Isso. doente, né? Nossa. Aí você olha Não, a seus impotência de filhos. uma mãe. Eu acho que ali, quando tem um filho doente, com algum problema, você se vê tão impotente diante daquilo ali. Da situação, né? Ali não tem muito o que fazer. tem A que mãe tem fazer. que entregar pra Deus mesmo, não tem outra saída. E, né? e cuidar dessa mãe, né, gente? Que às vezes ela precisa de mais É. cuidado que Mais, a própria criança, exatamente. né? Fica Exatamente. bem A perturbada. gente perde É. toda. Por mais que a gente seja Estrutura. forte, acabou ali. Acabou. E é uma área que realmente eu não consigo atuar ainda. Cada um no seu quadrado, Cada um no né? seu quadrado, Então, exatamente. que bom que você está com os adultos, com os adultos. idosos e tal, Isso. e que Deus continue te iluminando, te Amém, abençoando e que você amém. continue fazendo esse trabalho e Essa diferença. passando para frente, passando para os novos que estão chegando também. Isso. Todo esse conhecimento, todo esse amor pela profissão é muito Segurança, bacana. né? E você tem uma pergunta para Tenho. fazer Agora a sempre, gente porque Já tá encerrando, né? já mais do que E deixa aí uma mensagem para as pessoas da sua experiência de vida. Deixo. O que a enfermagem me ensinou até aqui é que somos todos iguais. Que eu acho que, assim, a maior lição que a gente tira na vida foi na pandemia, né? Eu acho, assim, que quem precisava mudar ali, mudou. Porque a gente viu as pessoas tão dependentes ali. Foi uma pandemia que nem os médicos sabiam lidar direito. E a enfermagem vestiu a camisa e tomou a frente, né? Ficava ali com o paciente. Tinha dia que a gente não conseguia nem voltar para casa. Ou pensava assim, eu vou para casa, eu vou passar Covid pro meu pai, eu vou passar Covid para minha mãe, eu vou passar Covid pro meu filho. preferia ficar, né? Mas a gente estava ali. Então, o que eu levo para minha vida com a enfermagem? Que nós somos todos iguais. E que nesses momentos em que a gente vê que o dinheiro, ele é importante, claro, faz parte da vida, mas ele não vale nada. Que importa mesmo são os momentos que a gente tem em família, são os momentos que a gente tem com os nossos amigos, a predisposição que a gente tem para ajudar os outros, para fazer o melhor, para se cuidar, para ter uma alimentação saudável, para praticar atividade física. Isso que vai fazer a diferença. Isso que né? vai fazer a diferença. Com certeza. Então, aproveite a vida, cuide da saúde, aproveite a família, aproveite os filhos, perdoe, Você vê ame muito isso mais. lá? Vejo. Você vê, até uma pergunta, né? Vejo. As pessoas que estão sofrendo, você vê que tem muitas pessoas que não conseguiram perdoar alguma E coisa. fique esperando, talvez, esse perdão ali no leito de morte, ou fique esperando a pessoa. Tem alguma pessoa que falta vir aqui pra ela ver, pra ela falar alguma coisa, entendeu? Então, façam tudo que vocês têm pra fazer em vida. Sim. É o bem mais precioso que Deus deu pra gente, é viver. Então, vivam a vida que Deus deu com qualidade. Vamos falar de prevenção, né? Atividade física, alimentação, exames periódicos, Sim. né? Principalmente nós mulheres com a mama, fazer anualmente os exames, percebeu que tem alguma coisa diferente, corre para o médico, faz o preventivo, que prevenção ainda é a melhor solução para cura. Que legal. E é o amor, acima de tudo, né? Que lindo. E é isso. Que lindo. Ai, que Adorei. Ah, também. Muito bom. Amei, Simone. Muito bom. Queria muito mais um Agradecer, programa né? que a gente finaliza assim com Cheio de lição. cheio de lição, cheio de amor, cheio de esperança, cheio de doação, né? Eu acho que é bem isso mesmo. E cheio de positividade. Eu acho que foi muito legal. Queria muito te agradecer por estar aqui com a gente, mostrando o trabalho maravilhoso, essencial e importantíssimo das enfermeiras, dos enfermeiros. E agradecer a Denir por ter nos passado aí o seu telefone, tudo certinho. E quem quiser seguir a Simone é @YH Souza. Si Souza. O Marcão coloca o GCzinho ali embaixo, tudo. E eu queria muito te agradecer e desejar que você continue com esse teu trabalho maravilhoso aí, que muitas pessoas possam ser abraçadas
por você no momento tão difícil que é durante o tratamento aí, que se Deus quiser a gente sempre tem que rezar para que tenha cura, né? Exatamente. Então é isso aí. Obrigada, Pessoal, Simone. queria agradecer a Simone, a todos vocês que estão com a gente até agora aqui. Continuem seguindo todos os canais do JC Rio Claro. Isso. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Aline Magaceron no Instagram, Mônica Buteri, Si Souza. E a semana que vem a gente vai estar aqui de novo com mais uma pessoa especial trazendo para você. Tchau!